poder tocar na rua. O músico de rua tem que tocar por uma comissão para saber se é permitido tocar ou não. Meu nome é Gustavo, merece uma moedinha. Danke. O que eu mais gosto dos castelos aqui, das construções antigas, são os tetos, porque eles são todos muito bem decorados, tem muito ouro, muita riqueza, as pinturas. Eu podia vir morar aqui, já que eu estou procurando apartamento. Meu nome é May. As mulheres saem com cerveja daqui, elas bebem todas as cervejas, olha a quantidade de cerveja que elas levam. Não sei como elas aguentam, mas elas conseguem pegar quase que uma por dedo, né? Elas apoiam e tal, é bem legal. Olha, Matias. Ei, baby! I wanna know! Agora faltam só 5 minutos para começar o jogo. Nós estamos aqui dentro do estádio do FC Bayern. Meu nome é Flávia. Olha, quase agora está passando gol! Estou chegando agora no ringue de patinação. A temperatura está bem mais baixa aqui. Meu nome é Fabiano. Cada espaço desse dormia uma pessoa. Dentro daqui iam ter mais ou menos 30 casas como essa que poderiam abrigar até 1000 pessoas. Meu nome é Rafael. Eles iam entrar aqui no House Bar, onde eles acreditavam que iam tomar esse banho fictício, que seria considerado o banho da morte. Munique não tem praia, mas tem surfista. É um desnível que tem ali, justamente para formar essa onda para eles poderem surfar. Meu nome é Rafaela. O nome que é dado a essa parte aqui é Ice Bar. Seria como uma correnteza gelada. Vai. Ai, Brasil! Chegando aqui na Hofbräukeller e vou encontrar meu amigo Andreas Wimmer. Nós vamos fazer um Weißwurstfrühstück, café da manhã com uma salsicha branca. A gente vai também tomar uma cerveja que faz parte do café da manhã. Meu nome é Gustavo Brignoli e moro em Munique há 4 anos e meio. A gente está aqui dentro do Hofbräukeller, que tem uma decoração típica bávara, que muita gente associa ao Oktoberfest, mas na verdade é uma tradição bávara. A própria Oktoberfest é uma festa popular que acabou ficando muito grande, mas encontra suas raízes aqui num lugar como esse, onde as pessoas se reúnem desde muito tempo para fazer música, tomar cerveja, comer comida típica bávara, que a gente vai agora experimentar. E aqui está o Andreas Wimmer, que é um amigo meu que eu tive a sorte de conhecer logo que eu cheguei aqui em Munique. Bravo. Wie geht's? Gut, wie steht? Ja, gut geht's. Hast du schon ein Bier? O Andy está falando uma coisa interessante e importante, que a Weißwurst, esse café da manhã, a tradição diz que a gente tem que tomar até meio-dia, porque antigamente não tinha geladeira, não tinha refrigerador, então as pessoas faziam a salsicha, né, logo de manhã, preparava e aí não podia ser refrigerada, então tinha que se comer logo. Ele já olhou no relógio aqui, porque são 11h30, meio-dia, quem é bávaro mesmo, se te vê comendo Weißwurst depois do meio-dia, já vai te olhar meio torto, assim, porque tá vendo que você não sabe nada. Quando o tempo tá quente, que é uma coisa às vezes meio rara na Alemanha, as pessoas obviamente vão beber mais, ainda mais. Mas no geral, eu acho que a cerveja é um alimento aqui na Alemanha. Jetzt geht's los. Zum Wohl. Danke. Weißbier. Prost. Bom, acabou de chegar a nossa Weißwurst, a gente está com 6 linguiças aqui. Então aqui, linguiça de bezerro, o bretzel, mostarda doce e a cerveja de trigo. E agora, para celebrar a chegada, a gente canta uma música típica para brindar. Ein Prosit. Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit der Gemütlichkeit.
Weißwurst. Quando eu cheguei aqui, a primeira vez que comi Weißwurst-Frühstück foi com o Andy. Não tem como eu ensinar a comer o Weißwurst-Frühstück, eu vou deixar essa pro Andy fazer. Pegar essa salsicha. Importante despelar, né? Despelar. Se faz assim, cortar e despelar. A mostarda agora, mostra. Mostarda. Não, se come assim. Mostarda. A gente está aqui em Marienplatz, que é uma praça central aqui de Munique. Essa é uma estátua que foi feita em 1980, quando o Papa João Paulo II visitou Munique. E ali em cima a gente tem uma bela imagem toda feita de ouro. E aqui a gente tem a antiga prefeitura, Rathaus. Ou melhor, ainda é a prefeitura, foi reconstruída, mas tentando refazer todos os detalhes da construção original. Prosseguindo aqui na Kaufenstraße, que é a Rua das Compras, vou mostrar agora um pouquinho da música de rua, uma cidade que tem toda uma regra para poder tocar na rua. O músico de rua tem que tocar para uma comissão para saber se é permitido tocar ou não. Depois, todos os dias que o músico se apresenta na rua, ele tem que ter uma autorização. Se, por exemplo, passa a polícia ou algum funcionário pedindo a sua autorização, tem que apresentar a sua autorização. A multa é alta e não só os músicos têm espaço aqui em Munique, mas os artistas em geral. E agora a gente está chegando perto de uma estátua falante. Ele está me chamando, agora deve fazer... Merece uma moedinha. Danke. Estou aqui vendo mais um colega, grande músico. Ele está tocando um cembalo, é um instrumento que é muito tocado no leste europeu, na Rússia também. Ele toca com uma baqueta e que, enfim, cada corda é quase como um piano. Dentro de um piano, se a gente vê, tem as cordas esticadas em cada afinação. E aqui é como se a gente tocasse naquelas cordas do piano. Dankeschön. Alles Gute. Alles Gute, ja. Wir sehen uns bald wieder. Bom, agora eu estou chegando aqui no Gasteig, onde eu vou reger um concerto só com compositores brasileiros e entre eles eu, com música minha. É um prazer tocar aqui, que é a casa da Filarmônica de Munique. Obviamente estou muito feliz de poder realizar esse projeto, não só eu como brasileiro, mas outros dois grandes compositores e a gente traz o Brasil para cá de alguma maneira. Bom, a gente está aqui agora na sala Black Box do Gasteig, é uma sala que é até muito conhecida, tem um programa de música contemporânea, também de teatro. Aqui a gente está usando alguns instrumentos brasileiros, inclusive, que geralmente não são aplicados à música sinfônica ou de música contemporânea. A gente tem um berimbau, que é um alemão que toca o berimbau, ele deve estar estudando agora para poder tocar direitinho. E a gente tem também o tamborim, que é tocado de uma maneira, não é exatamente o samba, mas um pouco um samba do crioulo doido. Estou aqui no backstage do nosso concerto, tem alguns instrumentos aqui, contrabaixo está aqui, tem o paletó de um, paletó de outro. Daqui a pouquinho vem, se prepara definitivamente para o concerto. E estamos escutando o berimbau, que eu disse que tem um alemão tocando. Andy, você é um super Schlagzeuger, muito bom percussionista, toca todos aqueles instrumentos de percussão, percussionista de orquestra, também tá mandando ver no berimbau, logo mais tá jogando capoeira. Partitura tá aqui, batuta tá aqui, baritão tá aqui, música tá aqui também bastante na cabeça, agora a luz tá aqui, o público tá lá, o palco lá, manda abraço. Quero agradecer a todos, quero agradecer aos músicos que estão aqui, agradecer a todos vocês aqui presentes. Como vocês têm o programa, a primeira peça é de Armando Lobo, Diáspora.
Clube. Geralmente aqui essa área é uma área de exposição, uma área enorme. E aos sábados acontece o Flow Market, encontra de tudo. Meu nome é Flávia, moro em Munique há 4 meses. Hallo, Guten Tag, ja. Woher kommen Sie? Ich komme aus Marokko. Ah, ok, aos Marrocos. Olha só, aqui temos uma coisa tradicional do Marrocos, que é um bule de chá. Olha, tá custando barato. Ele tá fazendo uma pinchicha por 5 euros. Apesar que no Flow Market tem que sempre barganhar, né? Vielleicht für 3 Euro machen Sie? Machen Sie 4 Euro? Ein bisschen Handel? Nee, 3. Ah, 3 zu wenig, ehrlich. Tá bom, tchau. Aqui nós temos casacos de pele, casacos de frio. Hallo. Guten Tag. Was kostet die Jacke? Fuchsjacke oder die Jacke? Ja, also die Jacke ist hier. Die Jacke 60 Euro. Also 6? Ja. Und die? Die kostet 30. Ok, custa 30 euros, é um preço relativamente barato. Uma jaqueta dessa, por exemplo, um casaco desse custaria no mínimo 200 euros. É uma pechincha boa. No Flow Market encontra-se, inclusive, pessoas que vendem para uma causa social. Todos os artigos que são vendidos aqui vão ser doados para a Síria. Can you explain what this market is about? We are Muslims and we have donates from the Muslims in our mosque, and with these donates we want to make money to spend it to Syria and help the people. We don't have any benefit of this work. Vou comprar qualquer coisa, já que é por uma boa causa. Como eu gosto muito de coisinhas de porcelana. How much? 8. 8? It's real porcelain, but we can make a special price 6. Olha só isso aqui, uma Super 8 relíquia. Funciona não? Ah, ainda funciona, coisa legal, bacana. Aos Brazilian? Ah, falo português também. Ah, fala português? Meu pai de Cabo Verde. Ah, de Cabo Verde? Olha só, fiquei super interessada nessa Super 8. Qual o preço, assim? Normalmente 20. Ai, tá caro. Pra você, 15. Eu só tenho 7 euros, então vou ter que optar por uma das câmeras. Ou você vende as duas por 7? Não. Não. Então tá, acho, gente, que eu vou levar essa câmera aqui, que ela tá parecendo ser mais original. Muito obrigada. Nada. Eu uso muito o metrô aqui em Munique. Eu apanho basicamente todos os dias para ir trabalhar. Tô chegando no metrô agora. O legal aqui do metrô de Munique é que é um metrô pensado para as pessoas que não conseguem ficar sentadas. Então você pode se encostar aqui, tem esse espécie de batente, você consegue ficar acomodado quando não encontra lugar mais para sentar no metrô. Aqui é o encontro de duas gerações. Em Munique, também por causa do passado, da história da Segunda Guerra Mundial, então ainda tem muitos resquícios dessa época e metrôs novos e metrôs antigos, como esse aqui, por exemplo. Para entrar no metrô, inclusive, você tem que abrir a porta, fazer uma forcinha, senão você não consegue entrar. Bom, agora eu tô indo pro estado do Bayern, tá cheio aqui de torcedores do Bayern. Tentar perguntar para eles como é que vai ser o jogo de hoje. Hallo, was ist deine Meinung heute über die Partie gegen Hannover? Ja, wir gewinnen, ist ja ganz klar. Ja, das ist ganz klar. Heute ist auch ein ganz besonderer Tag für Bayern, weil das neue Trikot, oder? Ansehen. Ja, ja. Was denkst du über das neue Trikot? Sieht ganz gut aus, ja. Natürlich an die Tradition von Bayern angelehnt, das ist sehr schön, aber ich bevorzuge die roten Trikots. Super Bayern, hey! Acabamos de chegar aqui na estação que dá direto ao Allianz Arena. Aqui onde nós estamos é a entrada principal do clube, o portão que dá acesso à Allianz Arena. Hoje está muito cheio, pela minha surpresa, não sei porquê. É um jogo normal contra o Hannover, mas tá cheio de torcedor. Já ali no fundo temos o mascote do Bayern, que é o Benny. E hoje, como eu tenho que trabalhar, não posso entrar por esse portão, vou entrar pelo portão VIP, que dá acesso aos jornalistas. Agora faltam só 5 minutos para começar o jogo. Nós estamos aqui dentro do estádio do FC Bayern e eu vou me posicionar agora onde os jornalistas ficam atrás do gol que é permitido. E o meu trabalho geralmente é ficar aqui assistindo a partida e eu posso ter uma visão melhor aqui, mais clara dos passes, dos lances, e é bem legal. A torcida aqui é sempre muito animada, não é uma torcida organizada com violência ou
Agora chegamos aqui na zona mista. Aí os jornalistas de rádio, televisão, vêm pra cá, esperam os jogadores para colher depoimento. O que você achou hoje da escalação do Guardiola? O Lan estava ali em meio de campo. Você finalmente jogou de volta aos campos. Como é que é a tua análise? Foi bom. Continuamos no último jogo jogando pela Supercopa. O Lan também jogando no meio campo. Agora, Rafinha, um pouco fora do futebol. Como é que é morar aqui em Munique, ser brasileiro, jogar pelo Bayern? Totalmente diferente a cultura dos alemães, o idioma, o clima. Difícil, a adaptação realmente não é fácil. Troca o Brasil por nada, mas é um belo país para viver, para morar em Munique, é uma bela cidade. Fala, Dante. E aí? Vai começar tudo novamente, um campeonato que é muito disputado, um campeonato que nós todos almejamos, vemos que ganhamos a última temporada, mas queremos novamente fazer o mesmo percurso, então acho que está cada dia mais difícil. Isso aí, falamos com o Dante, acabei e pronto, terminamos aqui o nosso trabalho no Bayern. Terminou o jogo do Bayern, o que é que os torcedores fazem? Ficam aqui na concentração da cerveja. Eu tô cheia de fome, vou pedir alguma coisa para comer. Alô, pedi o Currywurst, a salsicha tradicional da Alemanha, com pão e o molho, total 4 euros. Danke. Pronto, agora eu vou comer meu Currywurst. Esse tá bom, hein? Para acompanhar, vou pedir uma cerveja, a Paulaner, que é a marca tradicional aqui de Munique. Eu pedi aqui uma Paulaner agora e custou 4 euros. Prost! Muito bom. Chegamos aqui no Oktoberfest em Munique, é a maior festa da cerveja do mundo. Meu nome é Matias, moro aqui em Munique há 1 ano e 2 meses. Agora eu tô no começo da entrada aqui da Theresienwiese. Do meu lado aqui começam as barracas. Bom, a festa começa com o prefeito abrindo o primeiro barrilzão de cerveja, simbolizando que começou a festa, né? Começou a bebedeira. Ela abre umas 10 da manhã, depois ela fecha 6h30, 7h. Dá pra beber um monte aqui dentro. Se quiser. Isso aqui atrás de mim é uma parada, é um desfile que eles fazem aqui na Oktoberfest. Eles fazem vários desfilezinhos menores. Eles fazem esses desfiles de tempos em tempos, né? Eles passam, tal, tem bandinha de vez em quando. A cervejaria mostrar que está envolvida com a história da cidade, para divulgar a cervejaria. Quando você vem pra festa, você tem que vir com roupa tradicional, que é o Tracht, que é a lederhosen para os homens, com a camisa listrada, né, quadradinho. E para as mulheres é o Dirndl. Aqui do meu lado tem um Dirndl. E falta, pra mim, na verdade, falta uma peça, fora minhas meias também, que tem que ter, e o sapato, essa manquinha, que é o chapéu que eu não comprei na loja, então a gente tá aqui vindo pegar o chapéu pra mim. Hi, grüß Sie. Ja, ich will den Hut hier. 22 €, ne? Sie wollen ein bisschen wissen über die Stimmung hier. Wie ist es überall? Ganz gut, ja? Momentan ruhig und relaxed. Was verkaufen Sie hier mehr? Also welches Produkt verkaufen Sie hier am meisten? Die Trachtstühle mit Federn und hier oder so. Die laufen jetzt so nicht gut mittlerweile. Das geht schon. Grüßtüte für die Freundin. Foram 22 € pelo chapéu. É um pouco caro aqui dentro, sim. Aqui no meio também tem três. Então, agora a gente está dentro da tenda, tá uma barulheira aqui dentro e a gente veio encontrar o Fred, que está aqui no box da empresa dele, beleza, meninão? Então a gente começa com uma boa cerveja, depois a gente come um franguinho e depois mais cerveja. A primeira do dia. Vamos lá. Conseguir mesa na Toba é muito difícil, só a empresa normalmente consegue. Nem as pessoas que estão andando na festa, teoricamente, podem pegar a cerveja. Pode pegar a cerveja quem está na mesa mesmo. Uma cerveja aqui custa 10 €? É, 9,80, mas custa 10 pra dar uma gorjetinha, né? A cerveja é melhor? Bom, aqui, né? A cerveja do Brasil é água. O bom aqui é que, assim, no Brasil, você bebe 1 litro de cerveja, a cerveja fica quente, no fim, você não quer mais tomar 1 litro de cerveja, você joga fora. Aqui a cerveja vem gelada, mas ela esquenta e ela é boa, você bebe igual. Ainda tá no horário do almoço, então o pessoal tá um pouquinho mais calmo, mas mais pra frente você vai ver que todo mundo sobe na mesa, todo mundo dança, todo mundo se diverte. É uma festa bem legal porque o pessoal interage. A Alemanha normalmente é um país bem fechado e durante essas festas as pessoas ficam muito abertas uns com os outros e você sobe, você derruba a cerveja no outro e pede desculpas e faz um amigo novo. É a música do brinde, Ein Prosit significa um brinde, então vamos todos levantar nossos copos e brindar.
virar o maço inteiro, o litrão inteiro. É muito difícil, cara. A cerveja aqui tem muita espuma, né? Então fica muito difícil de tomar inteiro. E começaram a jogar guardanapo nele, quando ele parou um pouquinho rapidinho, logo mais hesitava. Coitado. Bom, agora eu tô na cozinha, uma das cozinhas do TED. As mulheres saem com cerveja daqui, elas pegam todas as cervejas, olha a quantidade de cerveja que elas levam. Não sei como elas aguentam, mas elas conseguem pegar quase que uma por dedo, né? Elas apoiam e tal, é bem legal. Acabamos de comprar os ingressos para ir para a torre aqui. É que é tradicional, você toma uma cerveja e para subir a cerveja você tá entrando num brinquedo qualquer aí para dar uma animada, né? Chega, agora tá suficiente. Realmente dá uma levantada na cerveja que tá no corpo, vai pra cabeça, né, Fred? Vamos tentar ver como é que tá a nossa mira aí depois de... E a bolinha descarregada, 5 euros pros dois jogarem 3 bolinhas. Bom, vou tentar primeiro aí, vamos ver o que eu faço. Tô pior, tá bom, admito. Eine. Ja, 2 Rosen, komm schon. Gib die eine, dann gibt's ja eine zweite dann. Cada ganha uma rosinha artificial bonitinha aqui. Agora a gente vai voltar e vai tomar mais uma cervejinha e eu vou mostrar pra vocês como é que faz o chaveco aqui na Alemanha. Chegamos agora na barraca de volta, né, com as cervejas e tudo. E agora a gente tem que achar um par pro Frederico aqui, coitado, que tá solitário. Teve que achar uma menina pra ele, né? Eine Rose! O Fred mandou bem, mas não pegou, né? Não pegou, não tá valendo. Deve ter uma festa alemã, sempre dá pra achar grupo de brasileiro. Licença, você é brasileiro? Graças a Deus! Beleza, Atlético Mineiro! Beleza, galera, agora encontrei um bando de brasileiro aqui. Eu vou ficar por aqui mesmo, então vou aproveitar minha festa. Saúde aí vocês! Eu fiz comércio exterior no Brasil. Estou chegando no castelo de Nymphenburg, que fica em Neuhausen, que é um dos principais bairros de Munique. E apesar de eu já ter passeado bastante pelos jardins, eu nunca entrei no castelo. Meu nome é May, moro em Munique há 2 anos e meio. Agora nós estamos no castelo Nymphenburg. Ele foi encomendado pelos príncipes em comemoração ao nascimento do filho deles, o Maximilian. O que eu mais gosto dos castelos aqui, das construções antigas, são os tetos, porque eles são todos muito bem decorados, tem muito ouro, muita riqueza, as pinturas. Eu podia vir morar aqui, já que eu estou procurando apartamento. Apesar de na Alemanha e aqui ainda existirem reis e rainhas, eles não exercem nenhuma função política, é mais símbolo, é mais status. A Baviera, ela tem o seu próprio governo, mas os reis e rainhas não influenciam nada. Apesar de algumas salas mais tarde terem sido redesenhadas e reformadas, outras como essas aqui ainda têm a arquitetura, o barroco no original, o pozinho nas cadeiras, o cheiro de mofo. Infelizmente, por causa dessa corda aqui, a gente não pode entrar e ver os móveis, os detalhes, mas essa seria a sala de trabalho da Rainha Teresa, aqui é onde ela cuidava, recebia a família, fazia os trabalhos de escritório. A sala ainda mantém a decoração original do século XVIII. A gente está agora numa sala bem interessante, sala das pinturas, que o rei Ludwig ele era apaixonado pela beleza feminina, então ele contratou alguém para pintar retratos de 36 mulheres diferentes de várias classes sociais. Ainda está aberta a exposição e muita gente vem visitar o castelo. Essas pinturas são realmente bem legais. Estou agora na parte do museu, uma das coleções mais antigas de carruagens do mundo. São mais ou menos 20 carruagens. Eu gostaria muito de poder pegar uma delas no verão e passear no English Garden. Aqui estão no momento as minhas favoritas do museu, que são o carrossel, que ele é bem antigo, são só 2 cavalinhos e 2 poltronas. E também aqui as carruagens de criança. Primeira vez que eu estou vendo carruagem para criança, elas são muito lindas, muito fofas.
Táxi em Munique é consideravelmente caro. Essa daqui é uma viagem curta, mas para ir do centro para o aeroporto ou para as extremidades da cidade, aí já fica bem caro. Táxi só em último caso, porque o transporte público é bom, barato e funciona. Táxi deu 13,10 € e com a gorjeta que a gente costuma dar por aqui, 15 €. Cheguei agora no centro da cidade e vou jantar no meu restaurante favorito, The Upshot. O restaurante está bem cheio e não é à toa, porque aqui eles servem uma cerveja que é exclusiva, que não se encontra no mercado. Ich hätte gerne den Bavarian Sauerbraten bitte. Ja? Und die Schauernau. Prost. Essa daqui é a melhor que tem. E agora o prato está chegando. Eu pedi aqui o Bavarian Sauerbraten, que é carne de gado com knödel, que é um bolinho de batata, e repolho roxo para acompanhamento. Esse prato, além de ser uma favorita, é a especialidade da casa. É muito bom. A noite caiu, é hora de pagar a conta e curtir a noite na cidade. Estou agora na Rua Leopoldo, que é famosa por ter vários bares e restaurantes e também por ter a estátua The Walking Man, o Homem Andando. É uma obra de um artista dos Estados Unidos. Ela foi construída entre 94 e 95 e é feita de fibras de vidro com aço. Essa obra ela expressa a angústia, a ansiedade das pessoas e a gente vê o movimento dele, de quem está querendo fugir, parece. A posição da estátua é como se ele estivesse fazendo o cumprimento dos nazistas, que é o Heil Hitler. É muito polêmico, tem que cuidar com... Até o uso da palavra aqui a gente tem que cuidar muito, porque os alemães eles não gostam de conversar a respeito da guerra, né, a respeito de Hitler. Então, começar a indagar se tem uma mensagem subliminar nessa estátua ou não seria bem complicado, tem que cuidar muito com esse assunto. Aqui na rua a gente sempre vai encontrar um monte de artistas, como por exemplo, expositores de quadros, músicos. É uma rua que vai ter sempre uma novidade para as pessoas, para os turistas. Então vale a pena passar aqui que vai ter sempre alguma coisa nova. Vários artistas que expõem aqui na Rua Leopoldo já tiveram galerias, mas acabaram fechando porque as pessoas vão mais para a rua. Então se elas estão passando na rua, estão transitando e estão vendo os quadros, elas param para ver. Já se é uma galeria, um lugar fechado, passam batido, passam reto. Então a maioria opta por fechar as galerias e vir expor na rua. Estou chegando no centro de Munique, queria falar um pouquinho sobre uma história que muita gente não gosta de falar, que é a história dos nazistas. Meu nome é Rafael, há 10 meses moro aqui em Munique. Tudo começou nessa cidade. Em 1920, o Hitler tentou tomar o poder e ele não conseguiu tomar o poder, e em 1933 ele entrou e ele virou ditador pleno. Esse prédio aqui, que hoje é um prédio tombado pela prefeitura, é onde a gente vai falar sobre a história desse começo. A sacada do lado direito é a sacada top, era onde o Hitler trabalhava. Pós-guerra ia ser destruída. Eles pensaram assim, pô, a gente não vai destruir aquilo que não foi destruído. Não caiu uma bomba, não teve um tiro, não teve nada. E eles queriam transformar isso, que era uma coisa muito negativa, numa coisa super positiva. O interessante é que o quartel-general está aqui. Do lado desse quartel-general tinha um museu. Aqui não foi destruído durante os bombardeios, mas logo aqui do lado teve uma destruição de quase 80% dos museus. Esses museus eles foram parcialmente destruídos e quando eles reconstruíram, eles deixaram marcas. As estátuas que a gente vê, elas são todas originais. Quando começou o bombardeio, eles sabiam que iam perder, tiraram estátuas, colocaram em lagos, deixaram as estátuas lá para que depois que fosse reconstruído, eles teriam que trazer de volta para cá. O sistema rodoviário da Alemanha, ela foi construída pelos nazistas também. Então, chamadas de Autobahn. As estradas elas não têm limite de velocidade. A velocidade recomendada pelo governo é 130 km por hora. Mas você pode dirigir a qualquer velocidade. Vou parar agora para poder abastecer. O custo da gasolina aqui é 1,60 mais ou menos. Bom, para abastecer aqui na Alemanha, não tem serviço, então a gente tem que fazer sozinho. Você tem geralmente três tipos de gasolina e você pode escolher, você tira aqui, terminou, coloca aqui, a gente vai lá dentro pagar. 4 bitte. Ja, wie viel? Danke.
A gente está num lugar onde foi construído em 1933 para abrigar os prisioneiros contra as ideias nazistas. Nós estamos na cidade de Dachau, fica a 16 quilômetros do centro de Munique e é o primeiro campo de concentração aqui na Alemanha. O campo de concentração, todas as entradas eles tinham esse dizer aqui, Arbeit macht frei, que o trabalho liberta. Então as pessoas vinham aqui, elas achavam que elas iam trabalhar e elas iam realmente se libertar pelo trabalho. Quase 1 milhão de pessoas morreram nesse campo de concentração. Primeiro foi para trazer os comunistas, que eram contra as ideias do Hitler, e depois começaram a trazer os judeus. Hoje virou um memorial, um lugar de muito respeito, e tem essa parte que é a entrada, não só a entrada, mas aonde ficavam os guardas. E esse campo de concentração ele foi um dos últimos a serem desativados, de 1933 até 1945. As pessoas dormiam nessas casas, né, os judeus ou os presos políticos, e é um lugar que tem uma energia um pouco pesada. Essa parte aqui é para poder relembrar o tempo, eles têm um monumento aqui que mostra um pouco as pessoas mortas. A proposta inicial de trazer eles, que é o que estava lá na frente, era de que eles iam ter trabalho. Eles estavam reclusos em guetos dentro das cidades e, de repente, eles falaram assim, ó, tem trabalho naquele campo de concentração para poder ajudar, fazer alguma coisa. E eles iam para cá porque eles estavam passando fome. Mas interessante é que os nazistas fizeram um filme sobre o campo de concentração, mostrando que eles eram super bem tratados, que eles tinham comida. Já no final da guerra, eles queriam matar todo mundo e entrou daí a ideia do crematório, onde eles acabaram, né, sendo mortos. Isso aqui é o banheiro de dentro da casa. Tudo isso aqui foi reconstruído para dar só um exemplo de como era. Então a gente vê aqui a lista do pessoal, como que era feito, a contagem. É uma foto bem impressionante aqui de uma dessas habitações. E aqui eram, né, a parte dos vasos sanitários. Era uma pessoa sentada ao lado da outra, né? Não tinha respeito nenhum à vida humana. Isso aqui é só uma réplica, né? A gente até sente o cheiro de madeira nova, mas aqui cada espaço desse dormia uma pessoa. Dentro daqui iam ter mais ou menos 30 casas como essa que poderiam abrigar até 1000 pessoas. Essa cena aqui lembra totalmente A Vida é Bela, do Roberto Benigni. Posso vedere la mamma? Quando finisce il gioco? E quando finisce? Bisogna fare 1000 punti. E com 1000 ponti vince um carro armado vero. Que ele retrata bastante. Porque quem matava mesmo eram os nazistas, não eram soldados nazistas, mas quem limpavam os corpos e colocava no crematório eram os próprios judeus. Quem trabalhasse diretamente com essa parte, geralmente tinha uma vida um pouco melhor. Eles tinham um pouco mais de comida, eles teriam uma vida um pouco mais prolongada. Quando acabou a Segunda Guerra, os nazistas queriam apagar essa parte da história, eles colocaram fogo, eles destruíram todas essas casas e em cada espaço que estamos vendo aqui, são mais de 30, cada um desses era uma casa como igualzinha a essa aqui. Cada um desses, eles podiam abrigar um número muito alto de prisioneiros. A gente está passando pela saída do campo de concentração e indo para onde as pessoas não sabiam onde que elas estavam entrando, elas iam entrar agora na câmara de gás e logo depois eles iam entrar depois no crematório. Como era a saída, esse é o exemplo dos portões, como que eram todos elétricos e tinham 2 valas, tinha essa primeira vala e depois tem a vala que tem um riachinho. Bom, eu estou saindo da sala de espera e entrando aqui aonde os judeus, as pessoas que iam se preparar, né, tiravam as roupas e elas eram sempre muito enganadas. Então, eles iam entrar aqui no House Bar, onde eles acreditavam que iam tomar uma ducha, alguma coisa assim. A porta totalmente feita de metal, as pessoas daí passavam aqui para tomar esse banho fictício, que seria considerado o banho da morte. Entrando nessa câmara de gás, eles acreditavam que iam tomar um banho. Então, essas saídas aqui eram saídas dos líquidos que matavam as pessoas. Elas morriam em aproximadamente 2 minutos. E depois que eles tinham o gás aqui dentro, os gases corriam por esses lugares, então as pessoas iam estar no chão, mortas, eles iam trazer, então, para o próximo quarto, aonde iam ser levados para o crematório final.
Estou chegando em Garmisch-Partenkirchen, é uma cidade que fica 67 quilômetros para o sul de Munique. E é uma cidade muito típica alemã, mas muito famosa porque foi sede das Olimpíadas de Inverno de 1936. E é uma cidade que tem como característica as casas pintadas, os restaurantes que contam as histórias das pessoas que moravam nessas casas. Vou almoçar nesse lugar que também é conhecido como um Biergarten. A comida da Alemanha ela é muito forte, ela é uma comida que tem muito porco e muita batata, então é um pouco difícil você acostumar com ela, porque é uma comida muito diferente da comida brasileira. E vou fazer o pedido de um prato típico da região. Eles comem muito schnitzel, que é o bife empanado, com batatas e uma salada. Hallo bitte, ein Schnitzel Ja? und eine helles. Alles klar, Dankeschön. Danke. Chega no prato, uma salada, o famoso schnitzel e vamos comer. Bom apetite. Muito bom. Muito bom. Dankeschön. Acabei de chegar aqui na cidade de Füssen, onde fica o castelo Neuschwanstein, do rei Ludwig. Para chegar lá dá para ir a pé, dá para ir de ônibus, mas a gente escolheu a forma mais antiga, que é usar as carruagens com os cavalos. O castelo, você compra ticket embaixo na cidade. Esse ticket custa mais ou menos uns 15 euros, tem um horário marcado. Você chega lá no castelo, tem o teu horário, não pode ser fotografado, não pode ser filmado. Então, por esse motivo que a gente vai estar mostrando o castelo só por fora. Depois da carruagem, a gente tem mais ou menos uns 15 minutos de caminhada até aqui a base do castelo, que foi aberto ao público em 1886 para visita, logo após a morte do rei Ludwig II. Ele não teve muito tempo de desfrutar do castelo, até porque ele morreu antes do término do castelo. Ele morreu em 86, mas o castelo só terminou de ser construído em 1892. Esse castelo, muitas pessoas que vieram aqui ficaram impressionadas pela arquitetura, mas uma pessoa em principal foi o Walt Disney, que após ver isso, ele imaginou o famoso castelo da Cinderela. Depois dessa caminhada, a gente chega até a entrada do castelo e a gente consegue notar que ele está em cima de um morro, porque eles diziam que as terras do rei iam até onde a visão dele conseguia chegar. E isso aqui parece que a gente está de volta para um conto de fadas, porque é uma entrada realmente muito tradicional. Está dentro do castelo, essa parte poderia ser considerado o quintal do castelo. Além dessa vista, além toda essa harmonia, dá para ter uma vista maravilhosa de uma cachoeira e até de uma ponte. Esse era o Ludwig II, considerado um rei louco, mas adorado por todo mundo aqui da Bavária. Vou voltar para Munique e de volta para minha vida. Isso aí, um abraço, Brasil! Estou chegando no Olympia Park. Esse é o centro esportivo, onde encontra-se uma pista de patinação no gelo. Ela é aberta ao público. Meu nome é Fabiano e moro em Munique há 7 meses. I would like to rent some skates. Some skates? Yeah, okay. So let's see, they're very small, so try them. Thanks. Aqui é fácil de se equilibrar. Vamos ver se eu consigo me equilibrar no gelo agora. Estou chegando agora no ringue de patinação. A temperatura está bem mais baixa aqui. Está bem mais difícil do que eu imaginava. E é impressionante como a molecada consegue patinar tão bem, porque eles praticam desde muito cedo. Tô levando um pau das criancinhas. O complexo Olympia Park foi construído em 1972 para as Olimpíadas de Munique. Então, apesar do design ser bem moderno, ele foi construído na década de 70. As Olimpíadas de Munique ficaram famosas pelos seus atletas, mas também pelos infelizes atentados terroristas que aconteceram. Em
envolveu membros esportistas de Israel. Eles foram sequestrados por um grupo terrorista da Palestina e, devido a uma ação desastrosa da polícia, todos os esportistas foram mortos e somente 3 terroristas palestinos foram presos. O restante dos terroristas foram executados. Estou chegando no Museu de Tecnologia. Vim aqui algumas vezes, mas como engenheiro sempre acho interessante. O preço para a entrada do museu de um dia é 8,50 €. Essa é a ala das embarcações marítimas. Tu encontra embarcações de todas as épocas, de todos os lugares do mundo. Não é só a questão da tecnologia, mas eles também fazem um paralelo entre tecnologia e história. E aí tu começa a entender como é que foi desenvolvido a tecnologia das embarcações e por quê, qual a motivação do desenvolvimento dessa tecnologia. Um exemplo desse paralelo é essa embarcação. Ela é usada em Veneza para locomoção das pessoas e foi muito importante para o desenvolvimento local. Outra coisa bastante interessante desse museu é que a grande maioria dos frequentadores são crianças, porque os modelos e as explicações são interativas. Eu acho que também é uma maneira de criar o interesse da criança pela tecnologia. Então, por exemplo, modelos de helicópteros, onde as crianças mexem e elas conseguem, de alguma forma, entender os princípios de engenharia que estão por trás. Estou na ala aeronáutica. Aqui é possível encontrar aviões, foguetes, tanto comerciais como militares. À esquerda temos um míssil alemão utilizado na guerra. À direita, uma seção de um avião comercial. Ao fundo, um laboratório espacial reutilizável. A diversidade de tipos de aeronaves nessa seção é muito grande. Aqui é um exemplo de um avião feito com cabos na estrutura. Talvez essa seja a minha peça preferida do museu. Em 1981, uma família de 5 pessoas morava na Alemanha Oriental e queria passar para a Alemanha Ocidental. Naquela época, as Alemanhas eram divididas e o fluxo de pessoas na fronteira era muito restrito. Eles construíram esse avião utilizando 2 motocicletas. O avião ele é todo desmontável para caber no trailer da família. Então, a ideia deles era mover o avião até a fronteira e fazer um sobrevoo para o outro lado da Alemanha. Infelizmente, alguém delatou para as autoridades. Eles foram julgados e condenados à prisão por tentar escapar da Alemanha Oriental. O avião nunca voou de fato. Mas interessante é que nos autos desse processo foram contratados engenheiros que atestaram que o avião poderia de fato voar. Estou agora na ala espacial do museu. Aqui vocês podem encontrar satélites que também foram para o espaço. Por exemplo, aquele à direita era um que tirou fotos da atmosfera de Vênus. E aqui é uma cópia de uma área onde é feito as previsões meteorológicas. A ala espacial traz praticamente todos os aspectos da vida no espaço. Os foguetes que são utilizados, as roupas e os equipamentos que as pessoas devem utilizar. E aqui seria uma simulação do ambiente lunar. Esse é um instrumento bastante inusual. Eu aperto aqui embaixo num pedal e mexo a minha mão e ele cria sons diferentes. Então ele deve ser baseado em campo eletromagnético. Caminhando por Munique, eu acabei me deparando com um túnel com arte brasileira, que eu não sabia que existia. O nome dos artistas são Os Gêmeos, 2 irmãos gêmeos brasileiros, e a arte de grafite deles é muito famosa na Europa. Cheguei na Praça Odeon, onde foi o lugar que eu combinei com a minha esposa e com o meu cachorro de se encontrar. Olá. Oi. E agora a gente vai conhecer uma feirinha em Munique. Eles fecharam uma das principais ruas da cidade para celebrar um dia sem carro, uma vida sustentável e saudável. Assim, uma curiosidade é que o cachorro na Europa tem passaporte. Além de produtos sustentáveis, esporte, a feira também oferece música, dança e comida. E agora a gente vai comer uma comida típica da Alemanha, que é o Wiener Schnitzel. Um bife à milanesa, só que a carne que é utilizada é a carne de porco. Cada um deles custa 3,50 €. Alô, Brasil!
Tá bom. Você gostou também, Manu? Tá super bom. Veja que legal decolar, vai girar o mundo. Muito bom, preço muito bom. Decolar.com, decolar.com. Te leva um dia ao lugar que sonhou. É bom, ao lugar que sonha. Decolar.com, o melhor preço para a sua viagem. O Mundo Segundo. Estou aqui no Victualian Markt, que é um mercado super tradicional aqui da cidade. E aqui se encontra de tudo. Meu nome é Rafaela e moro em Munique há 3 anos. Eles adoram fazer bichinhos de todos os tipos. Tem também essas coisas mais coloridas que eu acho que é para pendurar na casa. Aqui no mercado também tem muita fruta, verdura, coisa mais fresca, que às vezes você não encontra no mercado normal. Então as pessoas vêm muito comprar aqui por causa disso. E também tem especiarias do mundo inteiro que não se encontram em outros lugares e aqui é fácil de encontrar. Esse mercado ele existe desde o início do século XIX, então é super tradicional. Ele começou na Marienplatz e se mudou para cá porque ele foi crescendo e não tinha mais espaço por lá. Aqui no mercado tem um Biergarten, que é o jardim da cerveja. Muita gente que vem para aqui fazer compras acaba parando rapidinho para tomar uma cerveja. Em toda a cidade você encontra lugares assim, que tem essas mesas de madeira, são bem típicas, e as pessoas sentam, pode trazer a comida de casa, mas a cerveja você compra no local. Uma coisa que tem muito aqui também é queijo. Tem queijo de todos os tipos aqui, vários que eu não conheço, na verdade. O nome deste queijo é Obatster, o sabor dele é bem forte. É bom para ir para o Biergarten, por exemplo. Você leva o seu pão, um queijo desses, compra uma cerveja e o dia está feito. Dankeschön. Bom, e para combinar com o queijo que eu comprei, eu vou comprar aqui agora um pão, que é bem típico daqui, a zweimal die Brezel, bitte. E ele passa perfeito com o queijo que eu comprei. Dankeschön. Agora eu já tenho o meu Brezel, já tenho o Obatster, então vamos sentar no Biergarten e tomar uma cerveja. Hallo, ich hätte gerne ein Weißbier, bitte. Weißbier, Flasche, bitte, mit einem Glas Geld hier vorne. Ok, danke. Refeição completa. Bom, aqui no Biergarten sempre tem muitas árvores. É porque elas faziam a sombra para poder a cerveja não esquentar. A cerveja é armazenada embaixo da terra e por isso que sempre tem muita árvore ao redor. Então agora eu vou preparar minha Weißbier, que também tem um modo especial de colocar no copo. Normalmente eles lavam o copo com água gelada antes de colocar a cerveja. Eles colocam a cerveja assim com o copo meio de lado, como a gente faz até no Brasil. Só tem mais um pouquinho na garrafa. Eles sacodem, que é para fazer bastante espuma, e colocam no copo. Prost. Botar um pouco de queijo. Muito bom. E a gente vai entrar aqui agora nessa igreja, que é um cartão postal da cidade, super famosa, super conhecida aqui. Uma das coisas que deixa ela sendo mais conhecida é exatamente essa pegada, que é a pegada do diabo dentro da igreja. A história é mais uma lenda de Munique, conta que o arquiteto, quando estava construindo a igreja, foi pressionado para que a igreja fosse terminada logo, e o diabo, sabendo disso, veio aqui uma noite e olhou para ele e falou: olha, eu te ajudo a construir essa igreja com a condição de que você não faça mais nenhuma janela. Daqui ele só conseguia ver aquela janela que fica ali para ser a igreja escura, que seria a igreja do diabo. O problema é que o diabo não sabia que atrás de todas essas pilastras tem janelas. Então ele veio aqui num dia de manhã, quando ele viu que tinha muita janela, que estava muito claro, ele ficou muito chateado e aí bateu o pé de raiva e ficou aqui a famosa pegada do diabo. Um outro ponto, na verdade, super importante aqui da igreja é a tumba do rei Ludwig, que fica aqui. Ela é bem bonita, bem trabalhada. Uma coisa bem interessante aqui dessa igreja é que ela tem missa em 18 línguas diferentes. Tem em árabe, tem em inglês, em francês e também em português. Agora
Agora eu tô saindo aqui da Frauenkirche para ir para Odeonsplatz, mas daqui de fora dá para ver as torres da igreja. São duas torres iguais e tem uma lei aqui que nada na cidade, no centro da cidade, pode ser mais alto do que essas duas torres. Mas tem uma coisa muito interessante que eu não podia deixar de mostrar, que é praticamente um monumento a Michael Jackson. Agora que é outono, quase inverno, e bem aqui nesse rio que é gelado, tem os surfistas de Munique. Tá mais ou menos fazendo uns 10, 12 graus, mas eles parece que não vão sair daí tão cedo. Saindo da Frauenkirche para ir para Odeonsplatz, tem uma coisa muito interessante que eu não podia deixar de mostrar, que é praticamente um monumento a Michael Jackson. Eu não sei exatamente quando começou, acho que foi depois da morte dele, que os fãs começaram a vir aqui deixar todos esses tipos de homenagem. Isso já foi um motivo de briga na cidade, porque várias pessoas queriam tirar isso daqui. É praticamente um ponto turístico da cidade. Em frente fica esse Bayerischer Hof, que é um hotel, e quando ele veio, ele se hospedava aqui. Bom, eu cheguei aqui agora na Odeonsplatz, um dos pontos mais importantes da época do nazismo. Por aqui foi onde Hitler desfilou no final de 23, quando ele desfilou com a tropa dele. Eles vieram para cá para tentar tomar o poder, só que o exército já sabia desse plano dele e estava aqui esperando, super armado, e então teve um confronto. E nessa época foi quando Hitler foi preso e escreveu o livro dele, A Luta. E depois, quando ele tomou o poder, em 33, foi aqui também que ele fez o discurso dele. Em Munique tem vários pontos que você consegue perceber a história, principalmente muito do nazismo está presente aqui. É praticamente uma aula o tempo todo. Estou chegando aqui na sorveteria e essa sorveteria aqui é bem famosa na cidade. Tem sorvetes de coisas que a gente não imaginaria, por exemplo, Cuba Libre, ou então um sorvete de cerveja. E no verão a fila é enorme. Oh. Ok. Ja, gerne. Uau! Vocês viram coisa grossa, né? Ele falou que nesse espacinho ali tem mais ou menos umas 10 salsichas. E o gosto realmente é de salsicha. E é estranho. Bom, eu vou provar então o de cerveja, Danke. Ja, ist Bier. Ja. Custou R$1,30. Depois de todo esse dia caminhando pela cidade, eu estou aqui agora no Englisgarten. É um dos maiores parques urbanos do mundo, na verdade. E é aqui onde as pessoas vêm no verão para tomar sol. Agora que é outono, quase inverno, também tem muito movimento, especialmente nessa parte que a gente está aqui. E bem aqui nesse rio que é gelado, tem os surfistas de Munique. Munique não tem praia, mas tem surfista. É um desnível que tem ali justamente para formar essa onda para eles poderem surfar. O nome que é dado a essa parte aqui é Eisbach, seria como uma correnteza gelada. São 15 para 7 da noite, tá mais ou menos fazendo uns 10, 12 graus e eles continuam surfando. Eu tô morrendo de frio só de olhar, mas eles parece que não vão sair daí tão cedo. Se chover de novo, como o parque é muito grande, eu vou perguntar aqui se eu posso pegar uma carona nessa bicicleta. Sind Sie frei? Ok, vou pegar uma carona aqui com ele. Vou sentar aqui no conforto, coberta, sem pegar chuva e ir para casa. O mais sinto falta do Brasil, eu acho que são os meus familiares e os meus amigos. Não pretendo voltar agora para o Brasil. Eu acho que eu ainda tenho muita coisa para aprender. Oi mãe, oi pai, estou esperando vocês aqui em Munique, hein? 10 meses, estou contando. Aguardo vocês aqui. Beijão. Eu acho que se a minha família estivesse aqui comigo, ia estar perfeito. Hoje eu estou muito feliz com a minha vida aqui, apesar de já ter passado por bastante problemas. Todo mundo passa por problemas o tempo todo. E é mais difícil quando a gente está longe da família, longe da nossa pátria, porque ser estrangeiro sempre dificulta um pouco as coisas, mas estou muito contente aqui. Então, eu não digo que eu não voltaria para o Brasil, porque é o meu país, assim, saudade.
saudade, mas por enquanto eu tô muito feliz aqui e o meu plano é continuar por aqui. Eu queria dizer que eu tô com muita saudade da minha família, principalmente do meu pai e da minha mãe. Tô morrendo de saudade de vocês e dos gatinhos, espero que a gente se veja em breve. A saudade que eu tenho do Brasil é enorme. Meus amigos, tenho uma saudade enorme deles, todos, a família. Eu inclusive sinto falta de São Paulo, apesar de ser uma bagunça, que eu sei que é, mas São Paulo me faz uma falta enorme e principalmente as pessoas que eu conheço lá, sério. Mama, papa, eu amo vocês dois, um beijo. Eu adoro o Brasil. Tem um poeta, que eu não lembro o nome, mas ele tem essa frase dizendo que morar no exterior é bom, mas é ruim. Morar no Brasil é ruim, mas é muito bom. Eu penso no Brasil como minha morada final. Eu não me vejo morando no exterior minha vida inteira. Gosto muito do Brasil, amo minha família que está lá. Penso em voltar sim, daqui, não sei, 1 ano, 2 anos, mas no momento eu quero ainda curtir muito um pouco da Alemanha. O que eu mais sinto falta no Brasil é tomar café da tarde com meu pai e minha mãe. Eu logo mais estou no Brasil para fazer alguns concertos, então meu pai e minha mãe, graças a Deus, eu posso dar um beijo, mas eu acho que eu vou poder dar muito em breve esse beijo pessoalmente. Que bom que hoje o mundo parece um pouquinho menor, os voos são mais frequentes, a internet facilita a nossa vida, facilita a nostalgia que se possa sentir estando morando longe, nesse friozinho aqui.